Alô, alô, meu povo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Christian Moreira, engenheiro civil. Mais uma vez é uma alegria estar com vocês, né? O pessoal que está me seguindo aí, que está interagindo, que está solicitando. Tem sido muito bacana aí a nossa jornada. E eu quero agradecer muito, né? Gratidão, assim, muita gratidão mesmo por vocês estarem junto comigo, né? Uma prova de confiança muito grande, o pessoal que tem baixado os e-books, tem assistido às lives, né? Confiança, e assim, eu fico muito feliz, agradeço muito. Estou fazendo esse vídeo hoje porque eu fiz uma live na sexta-feira sobre reformas. Na verdade, o título da live é Reformas, 2 pontos, um nicho gigantesco para arquitetos. Reformas interiores, né? Um nicho gigantesco para arquitetos. E por algum motivo aí que tem a ver com aquela pecinha que tem entre o computador e a cadeira, né? Na verdade, a live não ficou gravada, não sei porquê. Então eu estou gravando o vídeo para poder passar para vocês esse conteúdo, né? O roteirinho da live, repetindo o roteiro da live, para vocês poderem ter esse conteúdo aí, sobre reformas, execução de reformas. Bem, quando você faz um projeto de arquitetura, grande parte do serviço de muitos escritórios de arquitetura não são prédios novos, são requalificações, são reformas, e que também podem ser chamados de arquitetura de interiores, vou falar que é a mesma coisa, né? Mas muito do que é feito em reformas tem a ver com arquitetura de interiores. Você pode projetar um ambiente, você pode projetar uma loja que existe dentro do shopping, você pode projetar um quarto de criança, você pode projetar um escritório, você pode fazer uma requalificação de um prédio velho, não é? Um prédio antigo, você pode fazer uma ampliação, pegar uma parte, requalificar uma parte, ampliar, você pode fazer uma recompartimentação, mudar a compartimentação do prédio, enfim. Então o volume desse serviço para o escritório de arquitetura é muito grande, muitas vezes é maior do que fazer prédios novos, dependendo da região que você está, né? Pode ser maior do que fazer prédios novos. Tem muita região, tem muita cidade que inclusive você não pode construir prédio novo. Ah, mas não, por exemplo, cidade aqui mesmo onde eu estou, Brasília, né? Meu escritório fica antigamente chamava cidade satélite, hoje em dia chama região administrativa de Brasília, chamada Gama. Lugar bacana de morar aqui no Gama. Fica mais ou menos uns 25 quilômetros do plano piloto. O plano piloto é aquela parte da cidade que foi concebida pelo Lúcio Costa, né? Que estão lá os prédios mais emblemáticos do Niemeyer, é onde fica o Congresso Nacional, onde fica o Esplanado dos Ministérios, onde fica o Palácio Planalto, onde fica a Catedral de Brasília, enfim. E tem as quadras residenciais, fica nas asas, né? É um avião, tem um eixo, o avião tem um eixo e tem as asas do avião. Nessas asas ficam as quadras residenciais, as asas norte e a asa sul, né? Então esse foi o plano original do Lúcio Costa. Aí tem o Lago, que é um bairro mais, vamos dizer assim, poder aquisitivo mais alto, o Lago Norte, o Lago Sul. Isso é o plano piloto. No plano piloto, nas asas, tem os bloquinhos, né, quem conhece Brasília, tem os bloquinhos residenciais, são prédios baixos. Nessa região, não é que não pode ser construído, mas é muito limitada a construção nessas regiões das asas, porque é uma região tombada pelo patrimônio histórico nacional. Então você não pode fazer prédio alto nas asas, né? Existem prédios novos, mas são prédios do mesmo padrão mesmo padrão de altura, parecidos, são chamados blocos, com os prédios mais antigos, com os blocos mais antigos. Tem quadra que tem blocos da década de 60, da década de 70, né? Da década de 80, 90 também, né? Mas aqui é padrão, prédios baixos, no máximo 6 pavimentos. Esses prédios, eles não podem ser... vou demolir aqui e construir um prédio de 30 pavimentos. Não pode fazer isso. Eles podem ser requalificados. Os apartamentos podem ser requalificados, eles podem ser reformados, podem ser modificados, então você pode construir prédio novo, de altos, né? Pouquíssimo prédio novo.
Aí tem algumas regiões de expansão, né, que é outra dinâmica. Tá? E existem outras cidades que é assim também, por exemplo, Paris. Paris, o centro histórico de Paris, ele perto da Cité, da Ilha da Cité, que é onde a cidade começou, que é onde fica Notre Dame, prédio baixo, e não existem prédios novos, existem requalificações, existem reformas, muitas inclusive, se você for lá. Londres é assim também, numa determinada região de Londres lá. Em Paris, lançaram um bairro, fizeram um bairro para poder fazer prédios grandes, chama La Défense, aí tem prédios mais altos. Aqui em Brasília nas regiões administrativas tem prédios mais altos, não muito altos. Aqui em Brasília não tem um prédio de 40 pavimentos, por exemplo. Mas tem prédio de 25, 30, em Águas Claras, aqui no Gama, enfim. Então vocês entenderam? Então tem lugar que você não pode fazer prédio novo, não pode construir grandes coisas. Mas você pode requalificar, fazer reformas, fazer projetos interiores e fazer reformas. Então isso aí, muitas vezes, esse tipo de serviço, muitas vezes vai responder por uma série por um volume grande do trabalho do escritório de arquitetura. Né? E outro motivo que eu estou falando sobre isso, assim, porque a gente sempre... O meu negócio é execução de obra. Né? Eu trabalho com os arquitetos no campo da execução de obra, eu ensino execução de obra, eu estimulo o pessoal para a obra. E tem muita gente que tem insegurança, que vou fazer um prédio novo, cara, eu vou mexer com fundação, vou mexer com estrutura, né? Então, assim, trabalhar com tecnologias que às vezes não dá para aprender. Então, para você entrar na execução, é mais fácil você entrar executando reformas interiores. É mais fácil. São tecnologias, vamos dizer assim, mais simples, mais fáceis de administrar. E o valor agregado dessas obras, né, também é um valor agregado alto. É a mesma dinâmica do prédio novo. Você ganha um projeto e 2, 3 com a obra, com a execução. Então, nesse ponto é a mesma dinâmica. E tem uma outra coisa, às vezes a rentabilidade de uma obra de reforma, quanto que ela rende para você por metro quadrado, é mais do que a rentabilidade de uma obra nova. São obras mais simples, são obras mais rápidas, são obras que demandam não é menos cuidado, mas assim, a legislação delas é mais simples, o trabalhista dela é mais simples, então tudo é mais simples. Certo? E a rentabilidade às vezes é maior do que você fazer um prédio novo. Então eu pego metro quadrado por metro quadrado, né? Eu pegar aqui, vou fazer um escritório para você aqui, fazer um interior, fazer um projeto e executar. A rentabilidade disso às vezes é maior do que você fazer um prédio novo. E a obra é mais simples, né? Então por isso é que eu resolvi começar falando aqui. Começar falando não, né? Dar um destaque para esse assunto. A primeira coisa que muita gente pergunta, como é que é a legislação para fazer reforma? Bem, antigamente não tinha legislação nenhuma. Antigamente, bem recentemente. Não tinha legislação nenhuma. Você tinha no máximo a responsabilidade técnica da obra, às vezes nem isso, né? Responsabilidade técnica da obra. Aí, bem, aconteceu um punhado de coisas do ano 2010 para cá, Minha Casa Minha Vida, a norma NBR 15575, que é a norma de desempenho, né? Um grande boom da construção civil no Brasil. E esse boom, ele gerou muitas coisas, ele gerou tecnologias, ele gerou legislação. Então existe uma norma para disciplinar reformas, certo? Essa norma, eu vou pegar uma colinha aqui, que o número, não lembro o número dela, 16280, NBR 16280, ela chama Reformas e Edificações, Sistema de Gestão de Reformas e Requisitos. Essa norma é de 2014, a primeira versão dela. Então existe um fato, que é o fato ao qual se acredita a organização dessa norma, que é a ideia mais antiga, que em 2012 aconteceu um acidente no Rio com o edifício Liberdade. E esse acidente aconteceu por causa de uma reforma. Estava sendo uma reforma, sendo feita uma reforma no 9º pavimento, no prédio centro do Rio, se não me engano ele tinha acho que 18 pavimentos ou 20. E essa reforma no 9º pavimento. E envolvia recompartimentação. Na verdade, envolvia a retirada da compartimentação. No projeto era de um vão livre maior, tá?
E nesse processo de retirada da compartimentação, foram seccionados 2 pilares. Né? Seccionado o quê? Quebrado, retirado os 2 pilares. Isso levou ao colapso estrutural e o prédio caiu inteiro, morreram 23 pessoas. Aí você pergunta assim, como é que pode um absurdo desse, né? O cara quebrar 2 pilares, mas a empresa que estava fazendo a reforma no 9º andar já tinha feito uma reforma no 6º pavimento. E no 6º pavimento foi retirado tudo lá, foi liberado, não teve problema nenhum. O problema é que o regime estrutural, o colapso do prédio se deu porque o sistema estrutural no 6º pavimento era diferente do sistema estrutural do 9º pavimento. Por causa da história do prédio, né, foi feita uma modificação ao longo da vida útil do prédio e os executores não repararam, não levaram em consideração. Então, tentaram fazer no 9º, mesmo que fizeram no 6º e não era diferente o sistema. Então, o prédio caiu. Então, aí os comitês responsáveis, né, quem executa normas são comitês, né, em geral são compostos aí pelos agentes do mercado, da academia, dos órgãos reguladores, né, também. Eles resolveram acelerar e montaram essa norma que ela saiu em 2014. Essa norma fala o quê? Fala várias coisas. Primeiro, ela estipula que toda obra de reforma tem que ter um responsável técnico. Então, tem que ter um responsável técnico obra de reforma. Tá? Vou pintar aqui, pintar uma coisa aqui, uma sala, e fazer uma marcenaria. Responsável técnico. Tá? Beleza, isso é bom, né? O que mais tem que ter? Bom, como é que é o processo para fazer uma reforma? Você tem que fazer um plano de reforma que envolve não apenas o projeto, envolve, por exemplo, gestão de resíduo, envolve um pequeno planejamento trabalhista, como é que vai ser, que hora que os operários vão entrar, que hora que eles vão sair, como é que vai ser barulho, enfim. E você tem que apresentar esse plano para o responsável pelo imóvel, se for um condomínio, um síndico ou o proprietário do imóvel, né? Aí ele vai apresentar o seu plano para um profissional independente, que pode ser engenheiro ou arquiteto. O responsável técnico pode ser engenheiro ou arquiteto, o projetista, engenheiro ou arquiteto, e o camarada que vai aprovar o plano, que é engenheiro ou arquiteto também. Tá? E aí esse terceiro ator, né, contratado aí pelo responsável jurídico pelo imóvel, pelo prédio, o síndico, o proprietário, ele vai aprovar o laudo. Aliás, ele vai aprovar o plano, ele vai dar um laudo aprovando o plano. Ou dando sugestões, olha, faça mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Tá? Então, abrindo um parênteses, esse aí é um campo que o arquiteto pode entrar, o escritório pode fazer. O IBRAP, que é o Instituto Brasileiro de Perícias, ele tem lá uma tabela de honorários que ele fala que um laudo desse simples, só para você fazer o laudo, ele sugere cobrar R$ 2.500 mais R$ 250 por hora trabalhada. Quer dizer, dependendo do laudo que você for fazer, é um dinheiro assim que dá para agregar, um valor que dá para agregar. Vai falar um serviço fácil? Não é fácil, porque você vai colocar sua responsabilidade ali no laudo, né? Eu não desvalorizo isso, como desvalorizo RT, responsabilidade técnica. Tem engenheiro que fala, vou assinar um RT e cobrar X, né? Não, cara, não faz isso não faça isso. Valorize seu trabalho. Então não é um trabalho fácil, porque você vai ter responsabilidade, não é só um papel que você está assinando, é uma responsabilidade que você está assumindo. Beleza, aí você que é o laudato, você fez o laudo, né? Entregou para o proprietário e o proprietário ou o síndico, ele vai aprovar a reforma e aí inicia-se a reforma. Tá? Então esses documentos são os documentos básicos. É o plano de reforma, que envolve inclusive o projeto. O projeto é um item do plano de reforma, existem outros. E o ART ou RTT, engenheiro ou arquiteto, né? No seu caso aí de escritório de arquitetura, uma RTT. Pronto, estamos preparados para começar a reforma. Existem, sim, reformas maiores, requalificações maiores, existem outros documentos. Às vezes você precisa ter autorização do trânsito, vou parar um caminhão de concreto aqui porque eu vou concretar alguma coisa aqui no fundo aqui do prédio e vou parar uma avenida. Você tem que ter autorização, mas aí são documentos específicos, né, de cada reforma. Tá? Eu vou transformar aqui um imóvel
que era um imóvel residencial, vou transformar ele num açougue, num laboratório. Bom, aí você vai precisar da autorização da vigilância sanitária, com aprovação do projeto da vigilância sanitária. É uma reforma, mas precisa da autorização da vigilância sanitária. Então, são documentos específicos que eu vou abordar em outra ocasião, tá? Bem, se está com todos os documentos na mão, você vai fazer a reforma. Em geral, o que é reforma? O que é mais difícil de fazer em reforma? Em geral, o mais difícil... mais difícil. Não vou falar que é mais difícil, porque tudo pode ser difícil, né? Vamos falar as etapas que em geral uma reforma, ou o serviço que em geral uma reforma exige, tá? O primeiro, talvez, vamos começar com a compartimentação, ou recompartimentação, que significa quebrar paredes e executar paredes, né? Quebrar a parede, o que você tem que observar? Você tem que observar principalmente a estrutura. Qual que é a ligação daquela parede com a estrutura, quando você for quebrar uma parede. Se tiver pilar dentro da estrutura, você não deve quebrar o pilar. Você tem que fazer o projeto já e identificar antes, no seu levantamento inicial, onde existem pilares, onde que existem elementos estruturais, para você fazer a recompartimentação considerando os elementos estruturais, sem destruir, derrubar os elementos estruturais, ou substituindo o elemento estrutural por um outro sistema. Isso é possível? É possível. Só que demanda um estudo, aí o engenheiro calculista tem que vir, tem que falar o que pode, o que não pode. Eu não posso quebrar parede de bloco de concreto porque ela é estrutural. Não é que não pode. Demanda um estudo. É assim, o que eu vou substituir aquele sistema por uma outra coisa. E às vezes é possível, às vezes não é possível, mas às vezes pode, né? Falar peremptoriamente, não dá para fazer isso, não é assim. Às vezes não é viável também, é possível, mas não é viável, fica muito caro, sei lá. Então, a retirada da compartimentação, ela tem isso, né? Ela tem essa coisa, tem que ser observada, tá? E para fazer compartimentação, bom, fazer compartimentação, assim, eu sugiro para você, arquiteta, que for fazer compartimentação, que nem pense em alvenaria, em tijolo, eu penso em drywall. Tá? Antigamente não se sabia fazer drywall, então ainda hoje existe preconceito contra o drywall. O pessoal executava drywall principalmente sem isolamento termoacústico, mas o que pega mais é o acústico, quando você fala em drywall interno, né? E então o pessoal demorou a aprender isso, até fica mais caro, né? Você fazer um drywall e botar uma manta nele para fazer um isolamento acústico. Mas hoje em dia existem poucos problemas se você fizer estudar um pouquinho sobre drywall e aí executar um projeto tecnicamente correto, fica maravilhoso, a parede fica bacana, fica igualzinho uma parede de alvenaria, ela é menos espessa que uma parede de alvenaria, é muito leve, você não precisa se preocupar com carga em cima da laje, pode botar drywall para todo lado. Então eu sugiro para você, nem pense em alvenaria, recompartimente com drywall. Se você precisar de uma parede cega, né? Não precisa, eu vou botar vidro, beleza, é outra dinâmica. Mas é uma parede fechada, vou fazer um quarto, fazer uma sala, nem é uma sugestão minha, né? Assim, você vai ver outros lugares, pode fazer com alvenaria, não, essa é sugestão minha. Faça com drywall, tá? Então, compartimentar e recompartimentar é isso. Quebrar, cuidar com a estrutura. Outra coisa também, que às vezes o executor não leva em consideração, é entulho. Quando você vai retirar a alvenaria, você vai gerar entulho. Esse entulho vai sair por onde? Ele vai descer pelo elevador? Ele vai ter um tubo de descarte, às vezes tem pela janela, dá para fazer isso? Não, se for lá no 18º andar, não vai ter gente fazer isso, vai ter que descer pelo elevador. Que hora que vai descer? Tem elevador para descer? Tá vendo como é uma série de coisas que você tem que pensar? Não, o descarte do entulho, vai gerar entulho, tá? E também para subir o material, vou subir tijolo lá no 18º andar. Como que eu vou fazer isso? Não é que não é possível, mas tem que ser pensado, porque tudo é dinheiro, tá, gente? Obra, tudo é dinheiro. Eu vou subir o material, vou ter que pagar a hora do servente, do ajudante para subir. Né? Eu posso subir 30 caminhões de areia, mas vai subir ensacada nas costas de alguém, ou no elevador. E aí aquela hora da pessoa que está subindo tem que ser paga. Tá? Bem, vamos falar um pouquinho de piso também, né? Que interior reforma envolve muito a mudança do piso. Piso você pode fazer de duas formas: quebrando o piso existente e substituindo,
ou assentando um piso, executando um piso em cima do piso que existe. Você quebrar e retirar, tem o custo, né, da demolição e tem a retirada de entulho, cai na mesma dinâmica que eu falei, né, anteriormente. Você tem que pensar em como é que você vai retirar o entulho. E aí, para recolocar o piso, o cuidado que você tem que tomar com a altura que vai ficar o piso novo. Se não vai ficar muito acima do nível do piso novo, muito acima do nível do piso antigo. Porque vai impactar no pé direito e nas esquadrias, nas portas. Se você não for trocar a porta, você vai ter que mexer nela. Se alterar o nível do piso, você vai ter que alterar o nível das portas. Porque senão vai raspar, né? Você subir o nível, raspa. Certo? E a demolição também gera muito entulho. A demolição do piso gera muito entulho, que vai ter que ser retirado de algum jeito, tá? O piso, o assentamento do piso sobre o piso é uma boa opção também, né? Existem opções para isso. Hoje em dia você pode assentar cerâmica sobre cerâmica. Existem argamassas que te dão garantem aderência, né? Um cerâmico sobre o outro. Mas aí muda o nível também, tá? Então aí você tem que pensar nas portas. Eu vou trocar as portas, ela vai ser um pouquinho menor, mais baixa. Vou mexer na altura do vão ali, tá? Tem que pensar nisso, pense nisso, não esqueça disso. Mas tem pisos pequenos, né? Chapas pequenas, pisos flutuantes, que são plaquinhas muito finas, que não altera quase o nível do piso final, tá? Então, aí se você tiver problema, às vezes tem problema, não posso tirar a porta, não posso alterar, essa porta é antiga, não posso cortar, aí opte por pisos que eles alterem menos na reforma o nível do seu piso acabado, final, tá? Revestimento de parede. Revestimento de parede em geral é simples. Você tem que pensar na demolição se tiver e a tecnologia do assentamento para reforma, assim, eu não vejo grandes dificuldades em executar revestimentos, né? Se você for fazer rebocos, né, revestimentos de argamassa, ou requalificar, você vai requalificar um reboco, você tem que ver onde tem buraco, tampar os buracos, você tem técnica para isso, é simples, né? E aplicar amassamento, pintar, a pintura também é simples, não existem grandes dificuldades em pintar, quer dizer, as técnicas, eu não vou abordar aqui todas as técnicas, tá? Porque não é o objetivo do vídeo. O objetivo do vídeo é mostrar mais ou menos como é que seria uma reforma. Um problema que você pode ter reformando que entra também, talvez, na parte de recompartimentação, né? Requalificação do espaço, assim, você vai mudar o espaço, são as instalações. A que dá mais problema é a instalação de esgoto, porque o diâmetro dos tubos são maiores e os prédios, em geral, têm prumadas fixas. Em geral, não, sempre tem prumadas fixas, onde o esgoto vai descer. Então, se você for tirar uma parede que tem um tubo de esgoto, ou que tem um shaft do esgoto, aquele shaft ele vai ter que ser reagenciado. Vou tirar a parede aqui, eu vou ter que mexer, né? Mexer no tubo, jogar o tubo para o outro lado ali. É possível, tudo é possível. Mas quando você vai fazer assim o seu projeto, seu planejamento de reforma, isso tem que ser pensado. Não sei como fazer. Chama o seu parceiro, engenheiro de instalações, e acha com ele uma solução. Hoje em dia o drywall resolve tudo. Só que você pega, por que eu falo isso? Esse dia eu falei isso para um parceiro meu, o que você quer dizer com isso? É porque você pode jogar a tubulação em qualquer lugar, fora da parede, você não precisa jogar ela dentro da parede. Hoje em dia, inclusive, a tubulação de esgoto não passa mais dentro da parede, igual passava antigamente, né? Você pode jogar o tubo encostado na parede por fora e botar uma placa de drywall na parede inteira, você vai sumir com aquilo. Né? Só que você perde espaço, uns 10 centímetros, você perde espaço do cômodo, que é o espaço que precisa para o tubo de esgoto descer e a placa de drywall encobrir o tubo de esgoto. Então, o mais complicado são as instalações hidrossanitárias por causa do diâmetro maior. Ralo também, às vezes se você precisar mudar um ralo de lugar, aquele ralo, logo tem que ser prevista a tubulação de escoamento daquele ralo. Então, o ideal, mas é difícil de fazer, porque se você executar a instalação por baixo da laje, só que por baixo da laje tem outro apartamento, aí você tem que ir no outro apartamento, pedir autorização, às vezes, né, não é possível de fazer, né? Então o que a gente vê muitas vezes, algumas vezes em reforma de apartamento, elevar o nível do banheiro, de algum jeito criar um degrauzinho ali no banheiro,
para poder, no banheiro que exige esse ralo novo, né? Para poder você criar essa instalação. É um transtorno, difícil de fazer, dá para ver que é difícil de fazer. Em apartamento é difícil de fazer. No terra é fácil, só quebrar e cavar de novo a tubulação, tá? Então, é difícil, né? É ser difícil, como é que eu vou fazer? Dá mais trabalho, existe mais planejamento, você fazer novas instalações sanitárias, instalações de água mais simples, que as tubulações são mais finas, elas são mais fáceis de você agenciar. E a elétrica é a mesma coisa, você só tem que tomar cuidado na elétrica, onde está o quadro geral, porque também envolve prumadas, né, no prédio, tá? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu resumo aqui, se faltou alguma coisa. Não, é isso. Então é isso, gente. O que eu queria falar de reformas era sobre isso. A conclusão é a seguinte: por que é um nicho muito grande? Vou repetir uma coisa que eu já falei, né, no começo. Primeiro, porque é mais simples de fazer. É fácil. Não, aliás, não é isso. Primeiro, é porque é uma coisa que é de arquitetura, é do escritório de arquitetura. Você fazer um projeto de interior, de reforma, é uma coisa que o arquiteto faz. Então, quando você faz um projeto, você tem aquela série de vantagens comerciais sobre os outros atores, né? Que advém do fato de você ter feito o projeto. A primeira vantagem comercial grande é que você já tem um relacionamento com o cliente. Mas você já tem um relacionamento com o cliente. Então o cliente ele vai te perguntar: você não executa isso para mim, não? Eu executo. E assim, as obras são mais simples, né? Então com menos preparação você consegue executar a reforma. Eu digo isso para quem está entrando, né? Às vezes você está pensando em executar. Quem já me acompanha já sabe que eu falo sempre que o fato de executar, você cria uma nova fonte de renda, você aumenta a rentabilidade dos seus projetos e tal, né? Então tem a vantagem comercial, a primeira vantagem é essa. Segunda coisa é que você é o dono do projeto, você sabe tudo. Então a chance de dar problemas quando você executa ela é mais baixa. Você vai conseguir fazer um projeto ser executado do jeitinho que você pensou, que também é uma dificuldade. O telefone sem fio, né? Que você põe uma coisa no projeto, o engenheiro interpreta outro, o pedreiro outro, mexe obra outro, e vira aquele samba do crioulo doido. E no final não fica a execução do jeito que você projetou, e isso aí é angustiante, né? Porque você gasta um tempão projetando e a coisa não fica executada da forma como você projetou. É muito ruim. Então você estando lá, você vai garantir isso, né? Você vai garantir a fidelidade da execução ao projeto de reforma, projeto de interior. Vantagem comercial você tem, rentabilidade do seu escritório aumenta. Então por que não fazer? Né? Por que não fazer? Às vezes um pouquinho de preparação, um pouquinho de foco aí, né? Em aprendizado você consegue entrar e consegue usufruir. Enquanto você não fizer isso, você está passando uma parte do rendimento, da rentabilidade, do rendimento, podia ser seu para outros atores. Aquilo podia ser seu, cara. Arquiteta, né? Minhas amigas arquitetas, minhas alunas também, isso vale para você também, né? Eu não estou falando só para homem aqui. Uma pessoa que está me ajudando nos vídeos aí, onde fala, você fala muito para homem, é verdade, eu falo mesmo. Isso é um vício, né? Mas tem muita arquiteta que nos assiste também e que pode ser executoras também, às vezes melhor que os homens. Melhor que os homens. Já vi um arquiteto executando obra melhor. Inclusive, as minhas parceiras que estão fazendo live comigo são todas mulheres. Maravilhosas executoras, tá? Então é isso. Por que não fazer? Grande abraço para você. Me siga nas redes sociais. Vamos interagir. O que vocês precisarem, nós estamos à disposição. Muita luz, muita paz.